Boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta noite, aqui em Cartagena, Colômbia, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Provérbios, capítulo 5, capítulo 10, versículo 5, onde disse: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E leiamos em São João, capítulo 5, versículos. Capítulo 4, corrijo, versículo 34 em diante, disse: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é colhendo no tempo apropriado. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Cristo falou a respeito da semeadura, do crescimento do fruto e também da planta, e depois do fruto e da colheita, onde é recolhido todo o fruto. E agora, isto nos leva às palavras de Jesus, de São Mateus 24, versículos 30 ao 31, onde ele mesmo nos diz da seguinte maneira, e vamos ler essa escritura. Disse, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam como Deus nos fala por meio de Jesus o que acontecerá neste tempo final. Isto vai de acordo também a Eclesiastes, onde nos fala, no capítulo 11, e versículos 1 em diante. Vamos ver o que nos disse ali. Disse: lança teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás.
reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, não colherá. Aqui nos fala também da semeadura, do crescimento do fruto e da colheita para o último dia. Reparte com 7. Essas são as 7 eras ou etapas da igreja entre os gentios. E ainda até com 8. Esta é a era da pedra angular. Vejam que se reparte o pão, e o pão é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para cada era. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disse Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 8, e também São Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus usou estas palavras. E agora, a palavra esteve sendo semeada de era em era. Para o último dia, depois de repartir a 8, se realizar a colheita, ou seja, o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, para o qual disse Jesus, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Estes anjos são as duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. E por meio destes ministérios, Cristo realizará esta obra de colheita. Por isso é que, para o último dia, encontramos Apocalipse capítulo 14, versículo 1, ou versículos 14, capítulo 14, versículo 14 ao 20 de Apocalipse, onde nos fala de uma colheita. E nos disse da seguinte maneira. Leremos Apocalipse capítulo 14, versículos 14 em diante, onde disse: Eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, e sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E o que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo outro anjo que está no céu, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos,
pelo espaço de 1.600 estádios. Agora vejam como aqui temos os anjos que realizam a colheita. É Cristo, o anjo do pacto manifestado no último dia, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Agora podemos ver que este é um mistério do reino de Deus para ser revelado neste último dia. Por isso é que vocês encontram em Apocalipse, capítulo 19, versículos 14 em diante disse: E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui temos a Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo no último dia à sua igreja na era da pedra angular, para colher o fruto, o trigo, e em seguida se encarregará também do joio. Por isso aparece em Apocalipse 19 e aparece em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. E porquanto este cavaleiro é Cristo, o anjo do pacto, vindo no último dia à sua igreja, sendo Cristo o anjo do pacto, o sétimo selo, esse é o anjo que era diferente dos demais, que apareceu naquela nuvem, na qual estavam os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, e também estava um anjo que era diferente dos demais, disse o reverendo William Branham. Ele esteve ali também, porquanto ele é o anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Esta foi a nuvem formada por anjos que apareceu em 28 de fevereiro de 1963. E são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que era diferente dos demais, o qual tem o 7º selo, ou seja, tem a segunda vinda de Cristo. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual aparece ali para vir no último dia manifestado. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e este é o anjo forte de Apocalipse capítulo 10. Ele é o mensageiro a Israel, mas ele se manifestará no meio da sua igreja neste último dia e se revelará por meio de um homem que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É por meio do seu anjo mensageiro que Cristo, o anjo do pacto, se manifesta no último dia. Ele sempre usou um ser humano. Cristo, o anjo do pacto, ou anjo de Jeová. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, em Malaquias capítulo 3, quando falou da primeira vinda do Messias, disse que seria o anjo do pacto, o Senhor, ao qual o povo hebreu buscava. E viria onde? Ao seu templo. E agora, encontramos que o povo hebreu, como nação, foi o templo de Deus. E também teve um templo físico lá, no meio do povo hebreu. Mas agora, vejam vocês, Cristo, em sua primeira vinda, veio a Israel.
e esteve pregando também no templo terreno. E agora, para o último dia, a segunda vinda de Cristo é para um templo espiritual. O povo hebreu já não tem templo. E agora, quem tem templo? Jesus Cristo tem um templo chamado o Corpo Místico de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é completado neste tempo final, na era da pedra angular, que é o dia 8º, ou ano 8º, dos anos de repouso, pois cada 7 anos, o 7º ano era ano sabático, ano de descanso para toda a terra. E depois de transcorridos esses 49 anos, onde houve 7 anos festivos, vem o ano 50, que é o ano festivo número 8, o ano de Pentecostes, o qual foi representado também no dia 50, o dia de Pentecostes, onde receberam as primícias do Espírito. E agora, para o último dia, os que estarão no ano 50, que é o 8º ano, das diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, receberão o corpo novo, serão libertados, porque neste ano se proclamava liberdade em toda a terra de Israel, e os servos, os escravos, regressavam à sua família e à sua herança. E assim se efetuava uma restauração no meio do povo hebreu. E agora a restauração para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam onde está. No ano do jubileu, que é o 8º ano festivo. E aí é onde Cristo estará neste tempo final manifestado por meio do seu anjo mensageiro, operando os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, para realizar a colheita e serem todos colocados na era da pedra angular, que é o ano do jubileu, e assim ser redimidos fisicamente, isto é, nossa transformação, a redenção do corpo físico, como disse Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. E agora podemos ver que esta é a redenção para todos os filhos e filhas de Deus. Este é o dia de redenção, o ano do jubileu, o ano 50, que estará atualizado na era da pedra angular, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele terá o instrumento através do qual Cristo estará manifestado neste tempo final. E dará sua palavra revelada. E esta é a espada que sai da boca do mensageiro, porque cada mensageiro é a boca de Deus. E o mensageiro do último dia é a boca de Deus, de onde estará saindo a espada de 2 fios, ou seja, a palavra de Deus correspondente a este tempo final. E seus olhos como chama de fogo, o qual representa os ministérios dos 2 anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias. Por meio destes ministérios é que Cristo chama e junta todos os seus escolhidos na grande colheita, ou recolhimento neste tempo final. Os escolhidos dentre os gentios primeiro e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino, para assim estar colhendo no tempo apropriado. O tempo apropriado para a colheita é a era da pedra angular. E o ministério é o ministério dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias. Ministérios que Cristo estará manifestando, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, os estará manifestando por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, porque a manifestação de Cristo para o último dia, para o ano do jubileu atualizado, esse ministério é em seu anjo mensageiro, onde
estarão os ministérios de Moisés e de Jesus. Agora podemos ver que este mistério correspondente ao último dia para a colheita em tempo apropriado corresponde à era da pedra angular, que é o ano do jubileu atualizado. Corresponde à Igreja de Jesus Cristo nesta etapa, nesta era, e porquanto cada era da Igreja de Jesus Cristo se cumpriu em diferentes territórios, a era da pedra angular se cumpre em um novo território no Ocidente, que é a América Latina e o Caribe. Aí é onde Cristo realiza a sua obra correspondente a este tempo final. Agora podemos ver que tudo isto é um mistério escondido na mente de Deus sob o sétimo selo, que cobre todas as coisas correspondentes a este tempo final. E agora podemos ver que para este tempo final, no programa divino, estará acontecendo o maior do programa de Deus. Mas será em forma tão simples que, se não vigiarmos, nos passará despercebido, disse o reverendo William Branham. Colhendo no tempo apropriado. Vimos que é necessário colher no tempo apropriado. E agora, assim como Jesus falou da colheita naquele tempo e disse que os campos estavam brancos para a ceifa e enviou seus discípulos a colherem, vejam vocês, foram enviados para colherem todo o fruto. Colherem o fruto que estava na dispensação da lei e colocá-los onde? Na dispensação da graça. E para este tempo final, Cristo envia seu anjo mensageiro para realizar a grande colheita do último dia, onde manifestará os ministérios dos seus anjos, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E realizará a grande colheita. O cristianismo é quem tem todo o fruto que será colhido e colocado na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora fomos enviados para colher, para colocar em uma nova era, em uma nova dispensação, todo o fruto recolhido, para recolher todo o fruto correspondente a este tempo, ao tempo da colheita. Vimos como é a colheita para este tempo final. E agora vejam o que disse o reverendo William Branham na página 142 e versículo 1274 do livro de Citações. Agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de três filhos. Filho do homem, o qual é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo. Ele nunca disse que ele era o filho de Deus. Ele disse, eu sou o filho do homem. Jeová o mesmo chamou Ezequiel nos profetas filho do homem. Porque ele teve que vir para cumprir Escritura como um profeta. Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Esta é a razão que o Filho do Homem, a palavra, veio ao profeta, que ele foi a palavra em sua plenitude. Filho do homem, o profeta maior. Não o profeta maior, mas o profeta de Deus. A plenitude da deidade corporalmente estava nele. Por isso ele foi chamado o Filho do Homem. Agora, por 2000 anos,
ele foi conhecido como Filho de Deus, Espírito, e no milênio ele será filho de Davi, sobre o trono. E agora vejamos algo mais nestas passagens das citações do reverendo William Branham, que foram colocadas neste livro, citações que contém extratos de diferentes mensagens. Neste tempo final, o grande mistério de Cristo, do Filho do Homem, é a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, em seu anjo mensageiro, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. Na página 141 disse, versículo 12 e 60, notem no versículo 41, capítulo 13 de Mateus, os dois também, muito perto nos últimos dias, até que ele não o fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a para separarlos, o sea, para separar el trigo y la cizaña. Él dijo que envía él sus ángeles pentecostais para separá-los, ou seja, para separar o trigo e o joio. Ele disse que um dia ele e seus anjos, para separar, um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isto a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último dia. Não anjos sob aqui, senão anjos no último tempo. Ou seja, não anjos das 7 eras da igreja, senão os anjos do último dia na era da pedra angular. E reuniria, sabemos que isto é o tempo vindouro de colheita agora. Agora, um anjo é, na realidade, interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora através das 7 eras da igreja. Agora, o recolhimento não será através das 7 eras, mas que será nesse tempo final, na era da pedra angular, onde enviará seus anjos, o anjo do pacto, operando os ministérios de Moisés e Elias, porque ele é o que tem ministérios. Por isso é que Deus falou por meio dos profetas. Era o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Espírito Santo falando por meio dos profetas. E falou assim no Antigo Testamento, e em seguida falou em toda a sua plenitude, através de Jesus, e depois falou por meio dos seus apóstolos, e depois falou por meio dos seus 7 anjos mensageiros, e neste último dia estará falando por meio do seu anjo mensageiro, o anjo de Jesus Cristo. Todas estas coisas que em breve devem acontecer. E com esta mensagem que gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamará e juntará todos os escolhidos de Deus. Agora podemos ver este mistério do tempo apropriado para a colheita. E podemos ver como é que Cristo profetizou que seria realizada a colheita no último dia, que é o 7º milênio. Na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E a era que corresponde ao ano 50, o qual é também o ano número 8, o ano de redenção para a Igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu.
colhendo no tempo apropriado. E estando nós na era da pedra angular, estamos trabalhando no tempo apropriado, realizando a obra deste recolhimento do último dia na era da pedra angular. E assim, a bênção de Cristo, anjo do pacto, tem estado, está e estará conosco neste tempo apropriado, que é a era da pedra angular. E é o ano 50 do jubileu atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, para serem restaurados à vida eterna, colhendo no tempo apropriado. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho desta grande colheita prometida para o último dia e como colher neste tempo final. Temos que estar colhendo no tempo apropriado, que é a era da pedra angular, na dispensação do reino, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que se realiza a colheita onde? Na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, sejamos transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes de diferentes lugares da República da Colômbia e também de outras nações. Que Deus abençoe a todos e continuem passando todos uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim.